Seu corpo consegue fazer coisas incríveis, mas você também pode ter algumas coisas que lhe fazem se destacar em meio à multidão. Cílios super compridos, uma articulação a mais nos dedos ou apenas uma linha nas palmas das mãos. A lista é enorme. Então, hoje vamos descobrir o quão especial você é. Muitas pessoas conseguem enrolar a língua, então este é o truque mais visto em festas, mas apenas 15% da população é capaz de dobrá-la em formato de trevo, que tal um buquê de línguas? Somente cerca de 3% de todos os indivíduos possuem um formato de X nas duas palmas das mãos. Olhe para a sua. Você é um dos sortudos? Dizem que isso é sinal de personalidade forte. Você consegue cruzar os olhos de modo que eles olhem um para o outro? Cerca de 6% da população mundial pode vibrar os dois olhos em suas órbitas. Parece esquisito, mas na verdade é um rápido movimento dos olhos para frente e para trás. Então depende da força dos músculos oculares. Se você quiser fazer isso, é só praticar. Patos, gaivotas, ornitorrincos. Todas essas criaturas possuem uma coisa em comum: dedos com membranas. O mesmo se aplica a cerca de 0,5% dos humanos. Neles, o segundo e terceiro dedos dos pés são ligados por uma membrana. Alguns indivíduos raros possuem articulações nos dedos que são tão flexíveis a ponto de conseguirem dobrá-los tanto para dentro quanto para fora. A quantidade ainda é desconhecida, mas você pode dar uma olhadinha para ver se está entre eles. Existem também pessoas com uma articulação a mais em um ou mais dedos. Eles dobram normalmente, sem causar desconforto. Há uma condição na qual os restos da membrana que se formou enquanto uma pessoa estava no útero ainda cobre parte da pupila ocular, que parece ter uma mancha no meio, com fios que apontam para todas as direções, prendendo-se à íris. Cerca de 2% da população possui olho preguiçoso, uma condição que surge antes do nascimento, quando o cérebro foca mais no desenvolvimento de um olho do que do outro. Consequentemente, o que recebeu menos atenção olha para uma direção diferente da que deveria. Existe um pequeno músculo na mandíbula que abafa o barulho da mastigação e geralmente ele fica relaxado. Mas quando a pessoa o flexiona intencionalmente, cria-se um zumbido dentro da cabeça. Apenas cerca de 16% da população faz isso intencionalmente. Mas quem faria isso de propósito? Você consegue mexer suas narinas? Se sim, está entre 1/3 da população que faz isso. Na verdade, a gente mexe as narinas sem querer com frequência, mas poucos conseguem quando querem. Seus olhos focam e desfocam sozinhos o tempo todo, mas só metade da população do nosso planeta consegue controlá-los. Essas pessoas podem relaxar os músculos oculares, fazendo os olhos desfocarem e olharem para direções diferentes. Todos nós conseguimos levantar as sobrancelhas. Isso é uma das coisas que nossa capacidade de imitação nos permite fazer, mas só algumas pessoas mexem uma sobrancelha por vez. E se for o seu caso, geralmente é a mesma. É muito raro encontrar alguém que mexa as duas sobrancelhas propositalmente. E geralmente quem faz isso é capaz de mexer as orelhas também, uma só ou as duas. Mãos hipermóveis são algo raro, já que somente 5% da população tem isso. Essa condição permite dobrar as mãos para trás e tem gente que consegue até pegar coisas com as costas das mãos. Algo menos legal, mas também raro, é a língua presa. É quando o frênulo lingual é mais curto do que deveria, prejudicando o movimento. Cerca de 5% da população sofre com isso, infelizmente. Essa mesma porcentagem corresponde a duendes disfarçados. Bem, é brincadeirinha, mas há indivíduos com orelhas pontudas que se parecem muito com as de duendes. Isso é causado por uma dobra a mais na ponta delas, e não se sabe por que isso acontece. Cerca de 4% das pessoas têm braquidactília, que é quando o polegar ou dedo mínimo é desproporcionalmente mais curto que os demais, achatado e com a ponta mais larga. Os sonhos são geralmente coloridos, mas cerca de 12% da população mundial os vê em preto e branco. Cientistas acreditam que isso tenha relação com o surgimento da televisão em cores. Antes de ela aparecer, cerca de 75% das pessoas sonhavam em preto e branco. O bico de viúva é um formato triangular de cabelo acima do meio da testa e é raro também. Apenas 12% das pessoas têm isso. Outra coisa, isso é genético, então é repassado dentro da família. Olhos cor-de-mel, que são uma mistura entre o amarelo e o castanho,
são mais comuns do que verdes ou cinzentos. Essa característica está presente em 5% das pessoas, enquanto 2% possuem olhos verdes contra 1% de olhos cinzentos. Você pode achar que não, mas os cinzentos são geralmente confundidos com os azuis, que estão presentes em cerca de 9% da população. Se você tem um anel escuro ao redor da íris, está entre os menos de 33% dos indivíduos com anel limbal. As pessoas correm mais risco de ter isso à medida que envelhecem, então, mesmo se você não tiver um agora, talvez tenha em alguns anos. A cúspide em garra está presente em cerca de 4% das pessoas. São saliências na parte de trás dos dentes que ocorrem aleatoriamente e se parecem com pequenos pregos. Sabia que, além de uma mão, você também tem um olho dominante? Para verificar qual deles, basta esticar as mãos à sua frente e formar um diamante com elas, unindo as pontas dos dedos indicadores e polegares. Centralize algum objeto dentro do diamante e feche o olho esquerdo. Se o objeto continuar centralizado, seu olho direito é o dominante, se não, é o esquerdo. Menos de 1% da população nasce com uma unha a menos. É uma condição que literalmente impede que uma das unhas se desenvolva. Mesmo assim, às vezes é só parte dela que fica faltando. Um grupo seleto de indivíduos, também menos de 1%, possui cicatriz no globo ocular. Isso acontece quando o vítreo se afasta da retina. Às vezes, a pupila acaba perdendo seu formato redondo e surge uma linha parecida com uma cicatriz na íris. Outro grupo pequeno tem cílios excepcionalmente compridos. Existe uma condição que pode torná-los mais grossos, cacheados ou com mais pigmento, deixando o olhar muito mais expressivo. Existe uma condição rara e geralmente genética que deixa a pele azul. Nas pessoas que sofrem disso, a hemoglobina, que é uma proteína que carrega e distribui oxigênio para o corpo, não consegue liberá-lo dentro dos tecidos. Consequentemente, a pele fica com um tom azulado e os lábios roxos. A maioria de nós possui diferentes formatos de linhas nas palmas das mãos, mas cerca de 1,5% das pessoas só tem uma linha dominante, enquanto as demais são menos visíveis. Menos de 1% de quem tem cabelos loiros possui uma mecha de fios escuros na cabeça. Isso ocorre por causa do aumento da produção de melanina na região. É a quantidade desse pigmento que define se nossos olhos, cabelos e pele serão mais claros ou mais escuros. Da mesma forma, quando uma região da cabeça conta com menos melanina do que deveria, a pessoa acaba ficando com uma mecha de fios brancos. Isso também pode ocorrer nas sobrancelhas ou nos cílios de um olho. E aí? Encontrou alguma característica rara em seu corpo? Ou você conhece alguém cuja aparência é difícil de esquecer? Conte pra gente nos comentários.